Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência à elaboração do caderno do aluno. Lembrando que essa semana nós teremos uma sequência de 4 aulas, tá? As aulas 8, 9, 10 e 11. Então essa é a aula de número 10, que vai falar sobre as ligações covalentes. Então é muito importante que se você não assistiu às aulas anteriores, que falava sobre ligações químicas e ligação iônica, que você acesse o link na descrição do vídeo e assista, tá? Essa é a nossa terceira aula da sequência, então significa que há coisas que são importantíssimas, como o conceito de ligação química, eletronegatividade e regra do octeto, que você já precisa saber, tá? E, inclusive, pessoal, essa aula vai ser até mais resumida, porque algumas coisas a gente vai relacionar do que nós fizemos na aula anterior, quando trabalhávamos com a representação dos compostos iônicos, beleza? Então, desde já tenham todos uma boa aula. Abrindo o nosso caderno do aluno aqui, pessoal, nós vamos desenvolver as atividades 5E, F e G. Lembrando que a atividade 5E ela propõe a análise de um vídeo, tá? O link está na descrição aí. Eu peço até para que você analise esse vídeo, tá? Um vídeo de 5 minutos. Ele vai até pontuar outras coisas que eu não vou falar na aula de hoje, que é principalmente o conceito de polar e apolar, tá? Nesse momento eu não vou trabalhar isso, acredito que dentro da minha organização eu vou deixar esse conceito de polaridade para ser discutido lá no próximo bimestre, tá? No terceiro bimestre. Mas é bacana que assim que você assistir a minha aula, que você acesse esse link e assista, tá? Química, ligações covalentes, polares e apolares. É até bacana porque já vai dar mais ou menos uma ideia de alguns conceitos que serão discutidos lá no terceiro bimestre. A atividade 5F é uma atividade, tá? É um exercício que você vai conseguir desenvolver após analisar essa aula, tá? Que nós estamos gravando. E a atividade 5G, pessoal, é uma atividade baseada num PDF que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Você pode baixar esse PDF de uma única página, fazer a leitura desse material e desenvolver essa atividade 5G, tá? Então, pessoal, fechando aqui o nosso caderno do aluno agora, abrindo o nosso PPT, agora nós vamos falar sobre a ligação covalente. Lembrando que na aula passada falávamos sobre ligações iônicas, que são aquelas ligações que relacionam elementos com uma grande diferença de eletronegatividade. Dessa forma, era possível aí a criação de íons. Já no caso da ligação covalente, a relação que a gente vai ter até com o próprio nome, pessoal, eu utilizo bastante esse exemplo que foi até a ideia que um aluno me deu uma vez que eu estava falando sobre o conceito de ligação covalente. O aluno falou, nossa, professora, então é por isso que é covalente, porque é algo equivalente. Falei, cara, bacana essa sua análise, hein? Vou começar a relacionar a ligação covalente dessa forma. Se a ligação iônica ela trabalha com uma diferença muito grande de eletronegatividade, onde você tem um muito forte e um muito fraco, a ligação covalente ela tende a trabalhar com agrupamentos da tabela periódica que tenham forças equivalentes, covalentes equivalentes, beleza? A gente vai usar essa ideia para exemplificar o que é uma ligação covalente, tá bom? Bom, pessoal, então para iniciar a nossa aula, nós vamos trabalhar com uma forma de identificar uma substância covalente, tá? Quando que eu sei que um composto ele vai ser covalente? Baseado na análise que nós fizemos, né, utilizando a tabela periódica, que inclusive o link para download está aqui na descrição do vídeo, onde nós separávamos as substâncias em metais, não metais e hidrogênio. Tá? E de acordo com aquela organização, eu digo o seguinte, se eu tiver uma substância formada só por não metais, dentro dessa substância só tem não metais, como por exemplo o gás cloro, há dois átomos. Ah, professor, mas são átomos iguais, são elementos iguais aqui. Os dois é do cloro, não importa se é do mesmo elemento ou não é, só tem não metais, não tem mais nada além de não metais. Então isso caracteriza um composto covalente, eu já vou explicar por quê, tá? Quando eu observo uma segunda organização que pode aparecer para mim também, é quando eu tiver o hidrogênio com um não metal. Então, quando você tem o composto aqui como ácido clorídrico, né, que é o hidrogênio, o H, com o Cl, cloro, que é um não metal, poderia ser qualquer outro não metal, isso caracteriza também um composto covalente. E por último, pessoal, um caso aí também que a gente pode ter na natureza, que bastante alunos perguntam, professor, mas e no caso do hidrogênio, né, o H2, que são dois átomos do elemento químico hidrogênio? Também vai caracterizar um composto covalente, tá? Então o gás hidrogênio ele é covalente. Então lembra disso, pessoal, não metal com não metal, não importa qual seja o elemento, só tem não metais, hidrogênio com qualquer outro não metal, e hidrogênio com hidrogênio, que nesse caso aí é o gás hidrogênio,
Isso vai caracterizar para nós uma ligação covalente, beleza? Agora a gente vai entender, analisando a eletronegatividade, por que esses agrupamentos determinam uma ligação covalente. Bom, pessoal, e fazendo uma análise da tabela periódica, que foi a análise que nós fizemos na aula anterior, o que vai dizer por que esses agrupamentos são de ligação covalente é justamente a eletronegatividade. A primeira informação que nós temos importante é que na ligação covalente nós não temos metais. Então essa já é a primeira análise que você tem que ter feito, tá? Você observa que a ligação covalente ela acontece só entre não metais e hidrogênio. E o que significa isso? Você está relacionando no composto covalente um canto da tabela onde nós temos elementos que são bastante eletronegativos, lembra que são elementos que têm a tendência de atrair elétrons para si, e junto a esses elementos nós podemos ter também o gás hidrogênio, que como nós analisamos até lá na ligação iônica, ele também tem uma eletronegatividade considerável. Embora ele esteja aqui na esquerda, pessoal, mas ele está bem alto, tá? Eu até dizia o seguinte, olha pessoal, o hidrogênio quando está ligado a um metal, ele ganha elétrons. Então nós temos o hidrogênio aqui, que é uma exceção, que também tem uma eletronegatividade considerável. Então o que acontece? Se na ligação iônica você relaciona elementos muito eletronegativos com elementos que são pouco eletronegativos, os mais eletronegativos vão ganhar os elétrons, eles vão ganhar essa disputa. Agora, no caso da ligação covalente, o que você tem? Você tem uma relação de elementos que são bastante eletronegativos. Só tem gente forte aqui. Falando de eletronegatividade, só tem na ligação covalente elementos que são bastante eletronegativos. Então, entre eles, pessoal, vai ter casos que não vai haver diferença nenhuma de eletronegatividade, como, por exemplo, o gás cloro. O que forma o gás cloro? Cl2. São dois átomos de cloro. Quem vai ser mais forte? O cloro ou o cloro? Pô, nenhum dos dois. Os dois são cloro. Então, o que acontece com os compostos covalentes? Você pode ter na estrutura dois elementos que têm a mesma eletronegatividade, né, quando você tem uma substância que é composta por um único elemento só, ou quando você tem, por exemplo, elementos que, embora tenham uma diferença de eletronegatividade, como o HCl, né, que foi o segundo exemplo que eu coloquei na tabela anterior, mas ainda assim, o hidrogênio ele tem uma eletronegatividade considerável. O cloro pode até ser mais eletronegativo, mas não a ponto de retirar esse elétron. Significa que a diferença de eletronegatividade, pessoal, ela faz com que ninguém vai ganhar ou perder. Eles vão participar do que nós dizemos aqui de um compartilhamento de elétrons, tá? Para exemplificar isso, pessoal, de uma forma muito simples, seria assim. A ligação iônica ela seria o seguinte, é você pegar um adulto aí de, sei lá, 40 anos de idade, um cara que já malha até, que faz academia e tudo mais, e pedir para ele competir com uma criança de 5 anos de idade num cabo de guerra. Isso é a ligação iônica. E já a ligação covalente seria o quê? Você pegar dois adultos, né, de mesma força ali para disputar um cabo de guerra ou duas crianças de 5 anos. Então é uma diferença, pessoal, que não determina quem vai ganhar ou vai perder. Eles vão ficar disputando. Mas ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, eles vão ficar ali em uma disputa, tá? Nesse momento a gente entende que a ligação covalente, por ser formada por elementos que apresentam a mesma eletronegatividade ou por ter uma pequena diferença de eletronegatividade, eles não vão ganhar nem vão perder, eles vão compartilhar os seus elétrons, beleza? Bom, pessoal, e partindo da ideia da aula anterior, tá? Nós trabalhamos 3 representações para os compostos iônicos e agora nós vamos trabalhar para 3 representações para os compostos covalentes. Lembrando que a primeira é a representação de Lewis, né, ou fórmula eletrônica, que é aquela fórmula que indica para mim os elétrons e justifica a regra do octeto, mostrando que em uma ligação, a ideia aqui é que os nossos elementos tenham uma tendência em adquirir 8 elétrons na camada de valência, tá? Nessa aula eu não vou ficar aprofundando muito nisso, porque na aula passada eu enfatizei bastante essas ideias. Então, qual que é a primeira ideia aqui? Se eu preciso enxergar os elétrons para entender a regra do octeto fazendo sentido, eu vou fazer o quê? Distribuição eletrônica. Então, vou te fazer um convite. Faça a distribuição eletrônica para o átomo de cloro e assim que você terminar, você continua o vídeo e compara o seu resultado, beleza? Bom, pessoal, então feita a distribuição eletrônica do átomo de cloro, vamos lembrar, ele tem número atômico 17, ele é o 17º elemento da tabela periódica, né, em relação ao seu número atômico, tem 17 partículas positivas e dessa forma a gente entende que as negativas têm que ser em mesma quantidade. Então, se ele tem número atômico 17, ele vai apresentar 17 elétrons. A distribuição eletrônica do cloro, ela se dá dessa forma, tá? Nós vamos utilizar para o cloro aqui, olha, 2 elétrons, né, no subnível 1s,
mais 2 dão 4, mais 6 dão 10. Na terceira camada subnível S você tem 12, para 17 faltam 5. Lembra que lá na terceira camada subnível P cabem 6 elétrons, mas para 17 faltaria apenas 5, tá? Então, para ter certeza, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 11, 12, mais 5, 17. Então, aqui a gente fez a distribuição eletrônica dos 17 elétrons do átomo de cloro e não vamos esquecer, né? A regra do octeto ela vai comparar a camada de valência. Então, aqui eu organizo, né, o nosso átomo de cloro ele vai utilizar 3 camadas. A primeira camada, que é a camada K, ele vai ter nela 2 elétrons, na camada L ele terá 8, mas a sua última camada utilizada é a M, que apresenta 7 elétrons, beleza? E aí, dando seguimento, então, pessoal, vamos entender agora isso dentro da representação da fórmula eletrônica. Aqui, pessoal, eu até usei o mesmo exemplo da última aula, tá? Coloquei os meus 2 átomos de cloro. Vamos lembrar, pessoal, eu quero entender o comportamento de uma substância covalente. Nesse caso, eu utilizei aí como exemplo Cl2, tá? Então, são 2 átomos de cloro ligado. Então, eu peguei esses 2 Cl, separei, né? Coloquei um de cada lado. E, a partir disso, fiz a distribuição eletrônica, indiquei as 3 camadas, né? Eles têm a camada K aqui representada pela linha vermelha, com 2 elétrons. A camada L com 8 elétrons, aqui sendo representada pela essa linha verde. E a sua camada de valência é a terceira camada, a mais distante do núcleo, que apresenta para mim 7 elétrons, tá? E o que a regra do octeto diz? Que um elemento, ao realizar uma ligação, ele precisa adquirir 8 elétrons na sua camada de valência, beleza? Então, o que a gente vai ter que enxergar nesse exemplo meu? Esses 8 elétrons, tá? Eles adquirindo 8 elétrons. Só que, diferente da ligação iônica, se fosse, né, ligação iônica, um ia ganhar do outro, o mais eletronegativo ia ganhar e ia ficar com 8, e o outro lá numa camada anterior ia adquirir 8. Aqui a gente observa, pessoal, que os dois são cloro. Pô, cara, você já imaginou se você tivesse um clone seu exatamente idêntico a você? Quem seria mais forte? Se eu pegar uma balança e colocar 10 kg de um lado e 10 kg do outro, quem ganha? É a mesma força, é a mesma medida, é a mesma intensidade. Então, nesse caso aqui, quando eu comparo esses elementos por serem iguais, mesmo que fosse um elemento diferente, pessoal, a característica da ligação covalente é trabalhar com eletronegatividade igual, como esse caso aqui do Cl2, ou mesmo que eu tenha um elemento que tenha uma eletronegatividade diferente, a diferença é pequena, não a ponto de ganhar. Então, o que eles vão ter que fazer? Eles vão compartilhar elétrons. Então, a gente representa esse compartilhamento circulando aí, pessoal, os elétrons que serão compartilhados. De vez eu fazer uma setinha saindo de um átomo e indo para o outro, né, mostrando que o elétron saiu, eu vou compartilhar aqui, ó, um elétron de cada da camada de valência deles. Por que eu faço isso? Porque eu estou indicando que na aproximação entre esses dois átomos, em uma ligação que eles realizassem, por exemplo, esse átomo aqui de cloro da minha direita, ele tem quantos elétrons? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui dentro, né? 6 e 7. Quanto falta para 8? Falta um só. Então, é como se ele pegasse emprestado esse elétron aqui do meu átomo de cloro. E esse outro átomo de cloro também tem a mesma configuração, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, então o que ele vai fazer? Ele pega emprestado um elétron aqui do outro átomo de cloro. Então a ligação covalente, ela vai compartilhar, eles vão compartilhar elétrons para que eles possam adquirir uma configuração de um gás nobre. Então a gente vai até fazer uma análise em relação às famílias, porque lembra, você não precisa fazer distribuição eletrônica, você não precisa fazer as camadas só a de valência, tá? E tem uma forma mais simples de eu fazer isso, observando a tabela periódica e analisando a família que esse elemento faz parte, tá? E aí, pessoal, analisando a nossa tabela periódica, a gente observa que, por exemplo, né, o átomo de cloro, ele faz parte aqui da nossa família 7A, o que indica que só pela numeração da família eu já tenho que saber que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 7, quanto falta para 8? Falta 1. Então, quantos compartilhamentos o átomo de cloro faz? Um só. Agora, se eu fosse analisar o oxigênio, né, no caso do H2O, a água ela apresenta para mim um átomo de oxigênio. Por que será que a água precisa de 2 hidrogênios? Não é? Por que é H2O? Porque quando eu observo a água, o oxigênio aqui, ó, ele é da família 6. Ele tem 6 elétrons. Quanto falta para 8? Faltam 2.
Então, o oxigênio tem que fazer 2 compartilhamentos. Compartilhando 2 elétrons, ele tem 6. Com mais 2 que ele pega emprestado, ele fica com 8, tá? Eu vou até falar para vocês agora de uma coisa muito importante em relação ao hidrogênio, que eu não enfatizei na aula de ligação iônica. Por quê? Porque o hidrogênio, pessoal, lembra, ele é atípico, ele é diferente de tudo, tá? O hidrogênio, tanto numa ligação iônica quanto em uma covalente, a ideia é que o hidrogênio fique sempre com 2 elétrons, tá? No caso da ligação iônica, ele ganharia um elétron para ficar com 2, e a gente vai utilizar bastante hidrogênio. Eu estou dando ênfase agora no hidrogênio, por quê? Compostos covalentes têm bastante átomo de hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um elétron, lembra disso, né? Ele é da família 1A aqui, ó. O hidrogênio é da família 1A, então ele só tem um elétron. Dessa forma, ele só pode compartilhar uma vez. Então, se ele só tem um elétron, quando ele empresta e pega emprestado, se ele tem um, ele vai pegar apenas um elétron emprestado de alguém, tá? Ele vai poder compartilhar uma única vez. Aí você vai falar assim para mim, mas professor, pela regra do octeto, não tem que ficar com 8? A maioria dos elementos, com exceção do hidrogênio, que tem uma configuração de gás hélio. O hélio não tem 8 elétrons na camada de valência, ele tem apenas 2 e é estável. Então, diferente de todos os elementos que tendem a ficar com 8, a estabilidade do hidrogênio é adquirida tendo apenas 2 elétrons na camada de valência, tá? Então, o hidrogênio é uma exceção. Então, pessoal, até voltando agora aqui para a nossa fórmula eletrônica, a gente vai tentar analisar, né, de uma forma mais simples e mais rápida como que eu posso representar a fórmula eletrônica de um composto covalente sem ter que fazer distribuição eletrônica ou algo do tipo. Como nós analisamos, o cloro é da família 7, o que significa que ele tem que ter 7 elétrons na camada de valência. Então eu faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que significa que ele precisa de mais um. Esse átomo de cloro é igual, então ele vai ficar aqui com 7 elétrons também, certo? Então, pessoal, dessa forma eu entendo que se esses átomos de cloro têm a mesma eletronegatividade, ou mesmo que não fossem os mesmos elementos, ainda assim seria pequena essa diferença, não a ponto de um ganhar elétron do outro, eu diria o quê? Que eles precisam compartilhar. E como que eu represento esse compartilhamento? Eu faço da seguinte forma: compartilho os elétrons que eu tenho, que eu preciso. Então, esse aqui, esse átomo de cloro empresta um elétron, como da mesma forma, esse outro átomo de cloro também empresta. Então, se você observa, esse átomo de cloro da minha direita tem 7 elétrons, mais um do cloro compartilhado. Esse outro átomo de cloro tem 7 elétrons, com mais um daqui compartilhado, então eles adquiriram uma estabilidade de um gás nobre com 8 elétrons na camada de valência. Bom, pessoal, e após você representar, né, a fórmula eletrônica, que você vai colocar a quantidade de elétrons que você tem na camada de valência e quantos elétrons foram compartilhados para que você adquira 8 elétrons, né, de acordo com a regra do octeto, a fórmula estrutural, ela representa a estrutura de uma substância, tá? No caso do nosso composto é covalente. Nesse caso, basta eu desenhar os meus átomos, né, ligados, então vou colocar um aqui do lado do outro, né, que foram 2 átomos de cloro, então coloco um ao lado do outro e vou indicar, pessoal, com um tracinho, quantas ligações covalentes eu fiz, tá? Quantos compartilhamentos de elétrons eu fiz. Como nós vimos, eles compartilharam uma única vez, tá? Um elétron só de cada. Então eu faço apenas um tracinho. Há substâncias, pessoal, que precisam de mais de um compartilhamento. Por exemplo, o gás oxigênio, tá? Vou até desenhar aqui, ó, 2 átomos de oxigênio, tá? O gás oxigênio é o que nós chamamos de O2. Então há 2 átomos de oxigênio ligado. Só que diferente do cloro, que é da família 7, o oxigênio é da família 6. Então, o oxigênio não pode fazer só um compartilhamento de elétrons, porque se ele compartilhasse uma vez só, ele estaria pegando um elétron emprestado. Então, se ele tem 6 com um elétron apenas emprestado, ele fica com 7. Então, no caso do oxigênio, ele necessita de 2 compartilhamentos, ou seja, de 2 ligações covalentes, tá? Dessa forma, a gente representaria os 2 compartilhamentos de elétrons por uma ligação dupla. Você pode encontrar até algumas espécies que fazem ligações triplas, tá? Que serão 3 tracinhos assim, tá? Então, a fórmula eletrônica indica os elétrons sendo compartilhados, tá? A gente contorna lá o compartilhamento de elétron, e a fórmula estrutural, você vai desenhando a estrutura, colocando os elementos que estão sendo ligados e representando aqui por um tracinho a quantidade de compartilhamentos de ligações covalentes que eles fizeram, beleza?
E através, pessoal, da fórmula estrutural, você determina a fórmula molecular, ou seja, quem compõe aquela molécula. No caso do nosso exercício, nós não estávamos ligando dois átomos de cloro. Então, qual seria a fórmula molecular daquele gás cloro? Seriam os elementos que fazem parte daquela substância, que no nosso caso é apenas o elemento cloro, e eu indico a quantidade de átomos que eu tenho daquele elemento, que no nosso caso foram 2. Então, qual é a fórmula molecular? Cl2, tá? Pessoal, eu sei que essa aula está sendo bem mais simples comparada à aula de ligação iônica, o tempo dela vai ser até menor, mas é porque bastante coisas a gente já sabe, como eletronegatividade, regra do quinteto, então por isso eu vou aproveitar o finalzinho dessa aula para te dar mais um exemplo, tá? Então eu vou falar aqui sobre a fórmula eletrônica da água, lembrando que a água é um H2O, tá? Então, vou colocar aqui o meu átomo de oxigênio, certo? Coloco o átomo mais ligante sempre ao centro. Aí você vai falar assim para mim, como que eu vou saber disso, professor? Porque eu tenho H2O, né? São dois hidrogênios, um oxigênio. Basta você procurar lá na família. Vamos lembrar, o hidrogênio só pode compartilhar uma vez, lembra? Ele só tem um elétron. Agora, no caso do oxigênio, ele é da família 6. Quanto falta para 8? Faltam 2, né? Então significa que o átomo que vai fazer mais ligações, a gente coloca ele no meio, tá? De certa forma, pessoal, compostos covalentes a gente vai treinando bastante na sala de aula, fazendo bastante exercícios, aí você vai pegando as manhas, tá? Não é igual a ligação iônica, né? Que a gente deixa de um lado os cátions e do outro os ânions. Muitas das vezes a gente vai fazendo uma estrutura, né? Vai fazendo uma linha ligando um no outro e acaba sendo um quebra-cabeça, mas o seu professor sempre vai corrigindo de acordo com a necessidade, tá? Mas eu vou dar uma dica, procura o átomo que vai fazer mais ligações, aquele que precisa de mais ligações para 8 e coloca ele no meio. No caso do oxigênio, pausa a aula, vai lá na tabela periódica e procura a família dele. Você vai falar, professor, o oxigênio é da coluna 6, o que significa que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, peraí, o oxigênio é da família 6, então ele tem 6 elétrons na camada de valência, não precisa fazer distribuição eletrônica. E vamos lembrar que o hidrogênio é uma exceção. O hidrogênio é da família 1A, ele tem um elétron apenas, e o hidrogênio ele tem uma configuração de gás nobre igual ao do hélio. O hélio só tem 2 elétrons, então o hidrogênio, quando ele faz uma ligação covalente, ele tende a compartilhar para ficar com 2 elétrons apenas. Então, vou colocar um hidrogênio desse lado aqui, tá, pessoal? E vou colocar um hidrogênio do outro, certo? Que a gente já sabe, a ligação tem que unir tudo aqui, tá? Eu tenho que unir hidrogênio com oxigênio, eu tenho que fazer uma ligação onde todos os átomos vão ficar ligados, tá? Se eu ligasse um hidrogênio com o outro, o oxigênio ficaria de fora, né? Não teria mais ligações para o hidrogênio fazer. Só que a molécula de água é um H2O, então tem que ter um jeito aí de ligar os três. Por isso que eu já te falei que exercitar é uma forma de entender melhor o conceito, tá bom? Fazendo bastante exercícios. Por isso que eu vou colocar aqui, vamos lembrar, o hidrogênio é da família 1A, então se ele é da família 1, ele tem um elétron apenas, tá? Então venho aqui e faço os elétrons do meu átomo de hidrogênio, e agora, pessoal, vou representar esses elétrons sendo compartilhados. Analisa comigo, o oxigênio tem 6. Quanto falta para 8? Faltam 2. Então, ele vai compartilhar um elétron com esse átomo de hidrogênio aqui. Dessa forma, o meu oxigênio tem 6, com mais um emprestado do hidrogênio, 7, certo? Falta mais um. Basta ele compartilhar com outro átomo de hidrogênio. Aí ele ficou com 6 à sua volta, 7 desse hidrogênio que ele está compartilhando, 8 desse outro hidrogênio. E o hidrogênio, a gente lembra, ele é atípico, ele precisa ficar com 2, né? Ele tem a configuração do gás hélio, que é um gás nobre também. O hidrogênio tem um elétron só. Ele já não compartilhou com o oxigênio aqui? Então ele está com 2. É a mesma coisa esse outro hidrogênio. Ele tem um aqui compartilhando com o oxigênio, ele está com 2. Dessa forma, fiz a fórmula eletrônica, né? A fórmula de Lewis aí para a molécula de água, analisando a quantidade de elétrons que o hidrogênio tem, o oxigênio tem a necessidade de adquirir uma estabilidade, lembrando que a maioria dos elementos são 8, tá? Com exceção do hidrogênio que fica com 2, tá? Ele sempre vai ficar com 2. Ele vai adquirir a configuração do hélio. Agora, vou fazer a estrutura. Como seria a estrutura da água? Representa os átomos que ligam, indicando a quantidade de compartilhamentos por tracinho. Se fosse feito mais de um compartilhamento, mais de um, entre esse hidrogênio e o oxigênio, colocaria, só que eu só fiz um compartilhamento entre eles. Então, faço apenas um tracinho, coloco o oxigênio, entre esse oxigênio e esse outro hidrogênio é apenas um compartilhamento também,
faço apenas um tracinho e coloco o meu outro H aqui na ponta. Pessoal, se você quer ver mais exemplos, no vídeo que eu sugeri lá no começo da aula, que vai falar sobre ligação covalente, vai ter outros, tá? Então é importante que vocês assistam aquele vídeo também lá no YouTube, tá? O link está na descrição aí. E por último, qual seria a fórmula molecular? Eu coloco os elementos que estão sendo ligados, que nesse caso é o H. Quantos Hs eu tenho? Eu tenho 2, então é H2. O eu tenho uma vez só. Dessa forma eu consigo entender a fórmula eletrônica, né? A necessidade. Por que a água tem que ter 2 hidrogênios? Por que tem que ter um oxigênio só? Consigo entender a necessidade pela regra do octeto, né? Salvo a exceção aí do hidrogênio, que sempre vai ser 2. Mas, pessoal, se eu pensar em qualquer outro composto covalente que não tem hidrogênio, eles vão sempre tentar ficar com 8. A gente observou o cloro, né? O cloro tinha 7 para 8, faltava um só. Coloco a fórmula estrutural indicando os compartilhamentos que eu fiz, as ligações covalentes que eu tenho, e por último eu consigo definir a fórmula molecular, analisando os elementos que eu usei e a quantidade de átomos de cada um dos elementos, beleza? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? De ligação covalente. Lembra, ligação iônica ganha e perde, ligação covalente compartilha. E a nossa próxima aula da sequência e última aula, tá? A aula de número 11, vai falar sobre as ligações metálicas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.